Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Neemias capítulos 11 e 12 e vamos ler o último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos tua bênção na leitura da tua palavra, pedimos que nos auxilie a cada dia manter com perseverança o nosso compromisso de ler tua palavra, de meditar nela, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Neemias 11. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém, porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel. Dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos dele que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e aos seus irmãos, chefes das famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, e o segundo dos seus irmãos. Depois, Abdá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas da santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores, a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba,
e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam desde Berseba até o vale do Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Miquimás, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalat, em Lod e em Ono, no vale dos artífices dos levitas. Dos levitas havia grupo tanto em Judá como em Benjamim. Então aqui uma descrição longa, né, das famílias, de quem ficou em Jerusalém, quem ficou nas aldeias e assim por diante. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Uquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Metanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes das famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adná, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Azabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes das famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Agora, a dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Betel, Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo,
os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu seguia com a metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga, e desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela Torre de Ananel, pela Torre dos 100, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos, eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Então, uma grande festa, celebração com cântico, aquela procissão rodeando a muralha, algo realmente tremendo lá para celebrar a construção das muralhas, mesmo depois de tantas dificuldades que eles tiveram. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas das províncias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores, os porteiros faziam seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Na próxima leitura, o capítulo 13 é o último desse livro de Neemias. E agora vamos aos Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6. Este é o último capítulo da carta aos Gálatas, então se você leu comigo todos os capítulos, chegou até aqui, lemos toda a carta, você deixa aí nos comentários: eu li Gálatas em 2023, tá bom? Vamos lá então, o último capítulo da carta aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, algumas orientações práticas, né, a respeito de falta, como tratar alguém que cometeu alguma falta,
a importância de auxiliar uns aos outros, levar a carga uns dos outros e sem se achar maior do que os outros. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E aqui nesse versículo 6 tem a ver com, de fato, a gratidão que nós devemos ter para com aqueles que nos servem, nos dando instruções da palavra de Deus, né? Ele está dizendo aqui que aquele que recebe essa instrução deve compartilhar das coisas boas, né? As coisas materiais, as bênçãos, né? Para com aquele que o instrui. Da mesma forma como o povo de Deus fazia no passado, né? Quando os levitas, os sacerdotes que se dedicavam no serviço da casa de Deus recebiam a porção diária para que pudessem continuar exercendo aquela função. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui ele destaca a importância de fazermos o bem, né, de semearmos coisas boas, de semearmos para o Espírito, né? E nessa ação de fazer o bem a todos, a gente tem uma prioridade. Ele diz no final do versículo 10, a prioridade são os da família da fé. Não que a gente não deve atender os que não pertencem à família da fé, a gente deve atendê-los, mas como prioridade, principalmente, devemos atender aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então Paulo está dizendo, eu não vou obrigar vocês a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus, e eu jamais me gloriarei em vocês. Como os inimigos da cruz de Cristo, né, os judaizantes, eles querem se aproveitar de vocês para se gloriar em vocês. Eu, diz Paulo, ao contrário, não quero me gloriar em vocês, eu vou me gloriar apenas na cruz de Cristo, ou seja, nos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cruz esta pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo, quer dizer, eu já não vivo mais a serviço deste mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, aqueles unidos pela fé em Cristo. Então, seja alguém circuncidado ou incircuncidado, isso não importa tanto, importa é ser nova criatura, né? E viver para a glória de Deus, né? E o versículo 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E por fim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E assim termina então a leitura da carta de Paulo aos Gálatas. Se você leu comigo, não deixe de deixar nos comentários aí que você leu a carta de Paulo aos Gálatas. Está bem? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.